Uma famosa marcha aérea soviética inclui um trecho que mais tarde também seria adotado na Alemanha. Nossas aves alçam voo cada vez mais alto, rumo ao céu aberto. Em cada uma de suas hélices repousa a segurança das nossas fronteiras. Mas é importante não esquecer que essas aves de aço, que subiam aos céus com tanto orgulho, muitas vezes carregavam bombas letais. Por isso, à medida que os bombardeiros passavam a voar em altitudes maiores, era necessário também aumentar o alcance efetivo da artilharia antiaérea. Olá, pessoal! Durante a Segunda Guerra Mundial, quem cumpriu essa missão com maestria foi o famoso canhão antiaéreo alemão de 88 mm, o Flak 18-36-37, mais conhecido simplesmente como 88. Essa arma ficou temida tanto nas batalhas aéreas quanto nas batalhas contra tanques, e se tornou símbolo do poder técnico e da eficiência alemã. No entanto, por trás de toda essa glória, havia um lado sombrio. Segundo alguns historiadores, estima-se que até 80% dos soldados que operavam um canhão de 88 mm tenham perdido a vida até o fim da guerra. Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca e seja bem-vindo ao nosso canal Pipa. Mas afinal, por que tantas mortes? Vamos entender agora os motivos por trás de tantas baixas. História do desenvolvimento do Flak. O desenvolvimento do canhão antiaéreo de 88 mm já estava nos planos da prestigiada empresa alemã Krupp no final da década de 1920. No entanto, o que impedia a execução desse projeto eram as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes, que proibia a Alemanha de desenvolver armamentos pesados. Por isso, a Krupp deu início ao desenvolvimento do canhão em absoluto sigilo, disfarçando a operação como uma cooperação técnica com a empresa sueca Bofors. E como parte dessa estratégia de encobrimento, o novo canhão antiaéreo recebeu o número 18 em sua designação. Isso tinha o objetivo de passar a impressão de que a arma teria sido criada em 1918, antes do tratado, e, portanto, estaria fora das proibições impostas. Nos estágios iniciais do projeto, os engenheiros alemães ainda tinham dúvidas sobre qual calibre adotar. A escolha final pelo calibre 88 mm se deu porque calibres maiores exigiriam mais operadores e reduziriam a cadência de disparo. Foi assim que entre 1933 e 1934 surgiu o primeiro modelo de produção em série do canhão antiaéreo de 88 mm, o Flak 18. Mesmo em uma época às vésperas da guerra, em que diversas armas de ponta estavam sendo desenvolvidas, o desempenho do 88 já era considerado um dos melhores do mundo. A velocidade inicial dos projéteis disparados podia alcançar entre 820 e 840 metros por segundo, o que permitia derrubar com precisão aeronaves inimigas voando a altitudes entre 8 e 9 quilômetros, e o alcance máximo vertical era de até 10 quilômetros. Além disso, a cadência de disparo também impressionava, alcançando o nível elevado de 20 tiros por minuto. A arma universal que trazia a morte. A primeira vez que o canhão antiaéreo de 88 mm foi usado em combate real foi na Guerra Civil Espanhola. Em 1936, os voluntários da Luftwaffe, que foram ao fronte apoiar o regime de Franco, ficaram impressionados com a eficácia do canhão de 88 mm contra veículos blindados. Ficou evidente no campo de batalha que não havia um único tanque capaz de resistir ao poder e à precisão das munições desse canhão, que havia sido originalmente projetado para atingir alvos aéreos. Com o sucesso dos testes do Flak 18 contra blindados, o rumo da utilização do canhão de 88 mm mudou completamente. Motivados por esse êxito, os engenheiros alemães passaram a investir ainda mais no aperfeiçoamento da arma. Foi assim que em 1936 surgiu o Flak 36, com melhorias no suporte e na carreta de transporte. No ano seguinte, em 1937, começou a produção em massa do Flak 37, agora equipado com um novo sistema de controle de tiro. A última versão aprimorada da série 88 foi o Flak 41. O Flak 41 foi projetado em 1941 e sua produção em série teve início em 1943.
No entanto, apenas 556 unidades do Flak 41 foram fabricadas, e ele acabou tendo pouca participação de destaque durante a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, o Flak 41 impressionava com um desempenho superior. A velocidade inicial da granada de fragmentação chegava a 1.000 metros por segundo, e a cadência de tiro podia alcançar até 25 disparos por minuto. Assim, até 1940, o canhão antiaéreo de 88 mm havia se transformado numa verdadeira arma universal, capaz de enfrentar bombardeiros velozes, qualquer tipo de tanque blindado e até mesmo trincheiras reforçadas. Como resultado, só em 1940 foram produzidas 1.132 unidades do canhão 88, um salto de 2,3 vezes em relação ao ano anterior. Já em 1944, a produção do canhão de 88 mm atingiu seu auge, com um total recorde de 5.987 unidades fabricadas. De 1935 a 1945, considerando todas as versões, foram produzidos mais de 20 mil canhões antiaéreos de 88 mm. E até mesmo no ano do colapso, 1945, a Alemanha ainda conseguiu fabricar cerca de 1.000 unidades dessa arma. Só de olhar para esses números de produção, já dá para perceber que a Alemanha construiu uma quantidade colossal de canhões de 88 mm, mas quase metade deles foi perdida durante a guerra. E, naturalmente, perdas materiais dessa magnitude também significaram um número ainda mais grave de baixas entre os soldados da artilharia. Porém, além disso, as elevadas mortes entre os operadores do canhão de 88 mm também se explicam por uma combinação de fatores como falhas técnicas, erros de comando tático e estratégico, entre outros. Então agora vamos entender por que tantos artilheiros do canhão de 88 mm perderam a vida. Vamos examinar desde as causas mais evidentes até aquelas que costumam passar despercebidas. Os bombardeios em massa dos aliados. As perdas massivas dos canhões antiaéreos e de suas equipes começaram em 1942, quando os aliados deram início aos bombardeios em larga escala contra o território alemão. Foi uma campanha aérea de proporções jamais vistas na história. A ofensiva aérea dos aliados contava com os bombardeiros noturnos britânicos Avro Lancaster, Handley Page Halifax e Short Stirling, além dos bombardeiros estratégicos diurnos americanos B-17 e B-24. A tática adotada pelos aliados era a chamada Ofensiva Aérea 24 Horas, uma doutrina implacável que mantinha os ataques contínuos de dia e de noite. Na prática, centenas de bombardeiros aliados cruzavam diariamente os céus da Alemanha, tanto durante o dia quanto à noite. Em algumas ocasiões, chegaram a ser realizados ataques massivos com entre 800 e 1.200 aeronaves ao mesmo tempo. Entre 1942 e 1945, os aliados realizaram mais de 1 milhão de missões aéreas, lançando no total 2,7 milhões de toneladas de bombas. E quem enfrentou esse bombardeio contínuo foi todo o sistema de defesa antiaérea alemão, tendo como principal arma o canhão de 88 mm. As unidades de artilharia antiaérea cumpriam sua missão sem parar, dia e noite, em áreas abertas ao ar livre. Muitas vezes, essas posições estavam completamente expostas, sem nenhum tipo de proteção ou cobertura. Naturalmente, essas baterias se tornavam os primeiros alvos dos bombardeiros aliados e também as primeiras a serem sacrificadas. Bastava uma bomba de 250 a 500 quilos explodir a poucas dezenas de metros de distância para destruir os equipamentos e matar os artilheiros. E ao contrário da União Soviética e dos Estados Unidos, os canhões de 88 mm da Alemanha eram frequentemente posicionados no centro das cidades, ao lado de fábricas, estações de trem, usinas elétricas ou até mesmo sobre os telhados de grandes edifícios. Isso fazia parte da doutrina alemã de defesa aérea, que seguia o princípio "não esconda os canhões". Essa tática permitia disparos de alta precisão, mas em contrapartida deixava os artilheiros constantemente sob risco iminente de morte. Na Alemanha, era extremamente raro encontrar posições antiaéreas bem protegidas. Somente grandes cidades estrategicamente importantes como Berlim, Hamburgo e Viena
estavam equipadas com fortalezas de concreto conhecidas como Flakturm. Nas demais regiões, os canhões antiaéreos 88 eram instalados em colinas abertas, montes de terra ou plataformas improvisadas de madeira. Quando começavam os bombardeios, as chances de sobrevivência dos artilheiros nessas posições eram extremamente baixas. Mesmo assim, esses soldados não podiam apenas sobreviver, precisavam cumprir sua missão de abater os aviões inimigos. Para isso, era necessário carregar os projéteis de 9,2 a 9,4 quilos usados contra alvos em grande altitude, receber ordens, mirar o canhão e checar o sistema de controle de tiro. Não era permitido a eles se esconder das explosões nem evacuar durante os ataques aéreos. Afinal, se fugissem, o canhão deixaria de atirar. Ainda assim, a propaganda nazista repetia incansavelmente que a defesa antiaérea da Alemanha era imbatível e que os artilheiros eram corajosos e inabaláveis. De fato, havia certa verdade nisso. Mesmo diante de bombardeios sem precedentes, a Alemanha continuou resistindo e infligiu perdas consideráveis às forças aéreas dos aliados. Porém, a propaganda nunca mencionava o preço que se pagava por isso. Na prática, a Alemanha construiu durante a guerra um dos maiores sistemas de defesa antiaérea do mundo. Foram milhares de canhões pesados como os Flak 18, 36 e 37, dezenas de milhares de peças de médio e pequeno calibre e mais de 1 milhão de soldados dedicados a essa estrutura. O número de mortos e feridos entre os artilheiros era enorme, mas foi mantido em absoluto sigilo. Em especial, a composição do efetivo das unidades antiaéreas era tratada como informação ultra-secreta. Entre os segredos mais bem guardados estava o fato de que, a partir de 1944, cerca de 20% dos operadores dos canhões de 88 mm eram adolescentes entre 15 e 17 anos. Eles foram arrancados da infância, não tinham experiência de combate e, inevitavelmente, se tornaram as primeiras vítimas dos bombardeios. O combate contra os tanques. Mas os artilheiros do 88 não morreram apenas durante os ataques aéreos. Como você já deve saber, os canhões antiaéreos Flak também foram amplamente utilizados em combates terrestres, graças à sua incrível versatilidade. De fato, em muitas frentes de batalha, foi justamente o desempenho antitanque do canhão de 88 mm que garantiu a vitória. O mais impressionante é que um canhão projetado originalmente para derrubar aviões acabou se tornando o mais temido caça-tanques do campo de batalha. Por causa disso, o 88 passou a ser enviado para as linhas de frente mais intensas, justamente para conter o avanço dos tanques inimigos. Naturalmente, isso resultou em ainda mais perdas humanas entre os artilheiros. Especialmente no início da Segunda Guerra Mundial, o 88 mostrou seu poder devastador contra tanques no fronte norte-americano. Seus projéteis perfuravam facilmente qualquer tipo de blindagem dos tanques franceses e britânicos. Em 1942, por exemplo, quando o exército alemão, cercado na África, precisava de reforços, apenas 3 unidades de artilharia com canhões 88 conseguiram repelir o ataque de 2 brigadas de tanques britânicas, causando grandes perdas ao inimigo. Esse desempenho se devia ao uso de projéteis perfurantes, capazes de atravessar blindagens de 110 mm a 100 metros de distância, e ainda romper placas de 80 mm mesmo a 1.500 metros. A partir de 1943, com a introdução do Flak 41 no fronte, os projéteis passaram a ter ainda mais poder. Conseguiam perfurar blindagens de 140 a 150 mm a 100 metros e de 130 mm a até 1 quilômetro. Também no fronte oriental, há inúmeros relatos de batalhas em que o 88 salvou as tropas alemãs. A blindagem do T-34, o principal tanque soviético, era facilmente atravessada pelos projéteis desse canhão. E com munição subcalibrada a curta distância, até a blindagem frontal do pesado IS-1 podia ser perfurada. O único tanque soviético que conseguia resistir aos projéteis perfurantes do 88 era o pesado IS-2. Foi exatamente essa aplicação do 88 como arma antitanque que fez com que ele se tornasse lendário, não só entre as tropas da Wehrmacht, mas também entre os próprios aliados.
E foi o sucesso dessa função antitanque que inspirou os engenheiros alemães a redesenhar o canhão de 88 mm como o armamento principal do temido tanque pesado Tiger. Tensão física e mental no limite. E por fim, um dos fatores mais decisivos para a enorme quantidade de mortes entre os artilheiros do 88 foi a própria derrota estratégica da Alemanha nazista. Quanto mais o fim da guerra se aproximava, mais insuportável se tornava a pressão psicológica. Isso porque os soldados da artilharia antiaérea eram entre todas as tropas os que enfrentavam o maior nível de estresse mental. O céu acima deles estava sempre coberto por centenas de aviões inimigos. O ar vibrava com o ronco ensurdecedor dos motores, e o chão tremia sem parar com as explosões das bombas. Ao mesmo tempo, os disparos dos próprios canhões ecoavam incessantemente a poucos metros de distância. E em meio a esse inferno de barulho e chamas, eles não podiam se abrigar em trincheiras nem fugir para um bunker antiaéreo. Só podiam continuar atirando, sem parar. Mesmo aqueles que não morreram ou não ficaram gravemente feridos, muitas vezes perdiam a audição, sofriam concussões ou traumas psicológicos profundos. Depois de cada bombardeio em massa ou batalha brutal contra tanques, o medo constante da morte se instalava. E se da próxima vez for comigo? Os que sobreviveram viram seus companheiros tombarem um após o outro, bem diante de seus olhos. Não era incomum que, em questão de poucos minutos de combate, metade de uma unidade inteira fosse dizimada. No fim, por mais poderosa e avançada que fosse a Arma 88, ela não foi capaz de mudar o rumo da guerra. Pelo contrário, com perdas tão extremas que chegaram a 80%, esse massacre apenas acelerou a derrota da Alemanha, e os túmulos dos artilheiros acabaram se tornando a própria lápide do Terceiro Reich. E se você gostou do vídeo de hoje, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E muito obrigado por assistir até o final. E a gente se vê no próximo conteúdo aqui no canal Pipa. Até lá!